E aí, jovens, bom dia a todos, tudo bem, gente? Passando por aqui porque eu sei que a gente tem um tempo curto e eu tô com uma concorrência aí, né? Tem um pessoal pensando num monte de coisa menos em sociologia. Então, aproveitei aqui esse material espetacular que a professora Laura deixou pra gente e resolvi postar, né? Na verdade, ela fez a postagem e também comentar para a gente já conseguir, de repente, avançar em algumas ideias e você ficar um pouco mais conhecedor do assunto e mais seguro aí na aula, tá? Tá vendo então que é a unidade 1, Poder e Cidadania, eu estou tentando, tá cortado, então é isso mesmo. Poder e Cidadania, que é a discussão que a gente tem feito, discussão que tem discutido, sobre poder, sobre Estado, relação do Estado com a sociedade, configurações do Estado. Então vamos ver o que nós temos aqui. Dê uma olhada aqui, por favor. Primeiro, aquela ideia weberiana do poder e do Estado é um conceito muito utilizado hoje, porque basicamente é esse conceito que normatiza a nossa concepção de Estado atualmente. Então você está vendo aqui a primeira ideia importante, né, sobre o pensamento weberiano a respeito de poder e Estado, que a diferença entre poder e dominação é a existência ou não de legitimidade. Então não vá se deixar enganar pelo sentido usual da palavra. Para Weber, a dominação é o uso legítimo do poder. Então, quando eu uso o poder principalmente com o consenso dos governados na sociedade, aí eu estou exercendo uma forma de dominação. Para o Weber, essa é a maneira legítima de exercício do poder, a dominação, o poder que tem como contrapartida o consenso e a aceitação por parte da sociedade. Aí vamos ver aqui, a diferença entre poder e dominação é a existência ou não da legitimidade, né? Quando não é legítimo é o poder, a imposição pela força, pela violência, pela brutalidade. Quando é legitimado, e nós temos dominação. Para você entender, segue aqui o segundo item. Poder significa toda a probabilidade de impor a própria vontade numa relação social, mesmo contra resistências. Eu consigo vencer e impor, geralmente pelo uso da força, da coerção, da violência, seja qual for o fundamento dessa probabilidade. Então, quando o poder não é legítimo, não é dominação, é quando o poder é imposto dessa maneira autoritária, truculenta, violenta, sem o consentimento daqueles que sofrem o exercício do poder. E aí a dominação é justamente esse momento da legitimidade. Dominação é a probabilidade de encontrar obediência à mesma ordem de determinado conteúdo. Então, se aquele conteúdo, se aquela ordenança, se aquela jurisprudência é aceita, então eu tenho uma dominação, né? Se no contrato, vamos usar esse termo que é bem típico da sociologia, da história das ciências humanas, se o contrato social prevê o consentimento e a obediência dos governados, então eu tenho dominação. Agora, se ocorre uma ação autoritária, impositiva, com brutalidade, aí eu tenho o mero exercício do poder. Pense assim, né? Numa sociedade regida por leis, a lei constitucional, nós temos dominação, porque existe uma lei que é consenso, que todos se comprometem a obedecê-la, até mesmo os governantes, então eu tenho uma dominação. Quando isso não acontece, uma invasão de território, imposição pela força, cerceamento de liberdade, ameaça à existência, aí eu tenho o poder na sua forma mais brutal, mais imperiosa e mais impositiva. Beleza? Então, para Weber, a maneira correta do exercício do poder é o poder legítimo, que ele chama de dominação. E aí ele vai dizer que nós temos 3 tipos de dominação. Ei, preste atenção, já estava cochilando, né? Estava dando aquela pescadinha, sai da tua cama, isso aqui é para você estudar, vai grudar tua bunda numa cadeira, pega o teu caderno e anota, menino. 3 tipos de dominação. Dominação racional, tradicional e carismática. Bora ver rapidinho cada uma? Dominação racional, baseada na crença, na legitimidade das ordens estabelecidas e do direito de mando daqueles que estão nomeados para exercer a dominação. É o arranjo da maioria dos estados ocidentais hoje, das repúblicas democráticas, né? Pelo menos na sua regra, você tem um princípio constitucional e você jura obediência àquele princípio que é racionalmente estabelecido, ou seja, a partir de uma representação da sociedade que elabora as leis buscando o melhor para a maioria,
E aí você tem essa dominação racional, porque é pautada em leis racionais, a lei constitucional, no município, lei orgânica, cada estado de uma federação tem a sua constituição do estado. A gente tem aqui a Constituição do Estado do Amazonas, e cada outro estado tem, e a Constituição maior, né, a Constituição do Estado brasileiro. Tudo isso é o princípio de jurisprudência que nós, como cidadãos, aceitamos, consentimos em obedecer, né? Então, no conjunto de direitos e deveres, nós temos aí a consciência dos nossos deveres e a nossa consciência de cumpri-los. Então, a dominação exercida, portanto, nesse modelo de Estado, um poder legítimo, é racional, porque é baseada nessas leis racionalmente estabelecidas, democraticamente votadas e amplamente aceitas. Dominação tradicional, baseada na crença cotidiana, na santidade das tradições vigentes desde sempre e na legitimidade daqueles que representam a autoridade. Então, é muito comum de sociedades de modelos aborígenes, tribais, né, pequenas comunidades. Talvez se você pensar no mundo medieval, onde você não tinha a lei estabelecida, era o direito consuetudinário, então faz-se as coisas por conta dos costumes, e muitas vezes as figuras de autoridade são vistas assim por conta do costume. Aí você tem uma tradição e você aceita a normatividade estabelecida porque aquilo já é tradicionalmente aceito na sociedade. Então você tem uma dominação tradicional. O terceiro tipo é dominação carismática, baseada na veneração extraordinária da santidade, do poder heróico ou do caráter exemplar de uma pessoa e das ordens reveladas. Então, carisma tem a ver com aquele magnetismo, né, de certos grupos ou certas lideranças que conseguem encantar uma grande quantidade de pessoas impressionadas com aquele poder de oratória, de liderança, de exemplo, às vezes até o exemplo sacrificial do martírio, e seguem, portanto, aceitam, né, o exercício da dominação por causa do carisma dessa pessoa. Então vocês estão vendo, gente, que tudo é dominação, ou seja, tudo tem o consentimento dos governados. Agora, qual é a base desse consentimento? Racional, as leis estabelecidas, emanadas do consenso social que todos devemos obedecer. Tradicional, o costume, a tradição, o hábito já estabelecido naquela sociedade de seguir certas normas e certas lideranças, e pronto, a tradição prevalecendo. Carisma tem a ver com determinada personalidade forte, encantadora. Você pode pensar desde o Júlio César lá na antiguidade até o Getúlio Vargas aqui do Estado brasileiro, que exerceram de uma certa forma essa dominação carismática, né? As pessoas aceitavam segui-lo porque havia algum tipo de encantamento na figura daquele líder. Beleza? Então, segurar aí esse conceito do Weber, né? Diferença entre dominação e poder. Para Weber, é forma legítima, dominação é o poder legítimo que tem o consenso dos governados, e essa dominação se desenvolveu em três tipos ou três maneiras: tradicional, racional e carismática, beleza? A racional, gente, também é chamada racional legal, tá? Porque ela é baseada na razão e no estabelecimento de leis racionais, leis constitucionais. Joia? Então vamos seguir aqui para o segundo slide. Agora nós temos alguns pensadores que acabaram sendo marcantes nessa discussão a respeito do poder do Estado. Começando aqui na nossa lista com Thomas Hobbes, né? Conhecido aí pela produção da obra Leviatã, é o primeiro autor que estabelece claramente aquela ideia do contratualismo, uma ideia de um acordo entre o governante e a sociedade. Então o que nós temos aqui? Hobbes introduz a teoria do contrato social, baseada na relação entre soberano absoluto e sociedade civil. Lembre que ele inclusive elencado, quando fala lá na história, teóricos do absolutismo, né? Um dos primeiros que aparece, primeiro que acho que é o Maquiavel, aí depois aparece o Thomas Hobbes. Para evitar o caos, é já a ideia do Thomas Hobbes em Leviatã, que ele associava ao estado de natureza. As pessoas aderem a um contrato social e estabelecem uma sociedade civil. Então você tem o estado da natureza e o estado civil, o estado de sociedade. Para o filósofo, se os humanos desejam viver em paz, deveriam renunciar à maioria dos seus direitos naturais e criar obrigações morais a fim de estabelecer uma sociedade política e civil. Então, segundo essa visão hobbiana, você tem duas alternativas: ou o estado natural, é aquele estado caótico, né, o estado anárquico de autodestruição, homo hominis lupo, o homem é o lobo do homem, e isso ameaçando a existência da própria sociedade, do próprio ser humano. Então a sociedade, o estado natural, ela é o estado de natureza, é esse estado caótico de busca de interesses próprios. E aí você tem então o consenso de estabelecer uma sociedade civil,
Então, o Estado civilizado, a sociedade civil, vai se basear nessa figura de um acordo estabelecido com o governante, e esse governante garantindo a sobrevivência da sociedade, a existência da sociedade, graças ao poder absoluto de mando, né? Faz parte do contrato, a sociedade concede poder ao governante para que ele, em troca, garanta condições de paz, de segurança, de estabilidade da ordem social. E esse é o Leviatã, né? O Estado poderoso, daí o nome da obra, né? Que ele pega a mitologia dos povos antigos, uma fera indomável, e o Estado se torna esse poder absoluto, indomável, que impõe a capacidade da sociedade se estabelecer, mas o preço para isso é esse consentimento quase que absoluto dos cidadãos, abdicando do seu direito de mando para obedecer às ordens emanadas do Estado e do seu governante, no caso aí o Leviatã. Beleza? Agora nós temos o John Locke, figura já do pioneirismo do pensamento iluminista, Inglaterra, final do século XVII, inclusive elaborando muitas ideias políticas sobre o efeito da Revolução Gloriosa, né, que desfechou ali aquele período das guerras civis na Inglaterra do século XVII, a Revolução Puritana, as revoluções burguesas desse período. Então bora ver aqui o John Locke, está vendo aí o período dele de existência até o início do século XVIII. Diz assim o nosso texto: John Locke contribuiu para o desenvolvimento das noções de contrato social e direitos naturais, né? Então, essa ideia de contrato já existia lá com Hobbes, agora ela vai sendo aperfeiçoada, aprimorada, ganhando outros contornos. Locke defendia que os indivíduos têm direito de proteger sua vida, saúde, liberdade ou bens, e em sua crença de que o direito natural à propriedade é derivado do trabalho. Então você tem que lembrar sempre que o Locke é aquele cara, sim, que é um precursor do iluminismo, e que ele defende já alguns ideais liberais, burgueses, e que na visão do Locke está muito esse conceito do direito à vida, à liberdade e à propriedade. Então, inclusive, para ele, o cidadão pleno é aquele que possui bens, que possui propriedade. Se não possui, você não é capaz de se sustentar, como é que você quer sustentar a sociedade? Então, ele tem uma visão que é bem típica da burguesia, né, de que o cidadão pleno, o cidadão de verdade, é aquele que possui propriedade. Estado é o árbitro dos conflitos, evitando injustiças e, consequentemente, a vingança daquele que se sentiu injustiçado. Então, o Estado é para manter esse mínimo de ordenação social, de garantir através das leis a punição de crimes e evitar que aquele sentimento da vendetta, da vingança se espalhe na sociedade. E a função do Estado é interferir o mínimo possível na vida dos indivíduos, atuando apenas na mediação de conflitos e na defesa do direito da propriedade. Aí você vê, gente, que ele está destilando, né, a essência do liberalismo, que vai ser bem consolidado no século XVIII, mas você já vê apontado aí em John Locke, principalmente com essa ideia, né, do Estado que não interfere, do Estado que garante o mínimo da paz, da segurança, da aplicação das leis e da justiça, e assim, muito fundamentalmente, né, John Locke, o Estado que garante a propriedade privada. O cidadão que possui plenos direitos é aquele que possui propriedade privada, é o burguês, né? Então, esse é o pensamento do Locke. Vamos ver mais um aqui. Não, tem uma citação agora, né? Ser livre é ter a liberdade de ditar suas ações e dispor de seus bens e de todas as suas propriedades de acordo com as leis regentes. Dessa forma, não ser sujeito à vontade arbitrária de outros, podendo seguir livremente a sua própria vontade. Então você vê que ele articula muito a ideia de liberdade com propriedade, né? Eu só sou livre se eu sou capaz de gerar um recurso de sustentação que garanta, permita esse meu exercício de liberdade, né? Parece, cuidado, viu, que parece muito convincente, né? Então, pense bem que ele está, na verdade, elitizando esse conceito para um grupo apenas, que é o grupo que possui, que é detentor da propriedade privada. Isso não deveria nos espantar, porque nós estamos adentrando justamente no século XVIII, onde você vai ter a consolidação da consciência burguesa de necessidade de poder do Estado e das revoluções burguesas que ocorrem nesse momento, né? O século XVIII é o século da Revolução Industrial, a Revolução Francesa. Então você está vendo aí no ambiente já da reflexão, do pensamento, que as ideias burguesas vão ganhando maturidade para fazer o processo de aniquilação do antigo regime e consolidar o Estado liberal burguês no século XIX, beleza? Agora, algumas ideias do iluminismo, gente, porque a gente falou sempre do século XVIII, né? E essa ideologia burguesa, ela vai sendo formatada com o pensamento
iluminista. Então, o pensamento iluminista, a gente pode passar aqui com mais rapidez, né, porque é uma base que vocês possuem, eu espero, com muita habilidade já, né? As premissas do iluminismo, tá? É o século XVIII na Europa, então um novo ambiente, na verdade, muito marcado, só para recordar, desculpa, né, o mal de professor de história, só para recordar um contexto, você tem desde a Baixa Idade Média uma mobilização de comércio, expansão de mercados, atividade burguesa, consolidação dos espaços urbanos, né, retomada, revitalização da Baixa Idade Média dos espaços urbanos, e aí você tem essa movimentação urbana gerando também um ambiente cultural mais inovador, mais dinâmico. Junto com isso, algumas premissas medievais, que eram muito teocêntricas, vão cedendo espaço para uma visão mais antropocêntrica do mundo, da vida, da realidade do ser humano, e nesse antropocentrismo você tem muito daquela coisa humanista, né, de valorizar o ser humano, de centralizar o discurso agora das questões no ser humano e não mais em Deus, de retornar aos clássicos para se inspirar nos modelos clássicos greco-romanos, que eram sociedades já marcadamente dominadas por essa referência antropocêntrica, e desse humanismo volta às fontes, volta aos textos originais da literatura clássica. Você tem uma produção não só literária, mas artística, que vai fazendo essa referência ao antropocentrismo greco-romano e explode no Renascimento, né? Então o renascentismo ele vai ser uma manifestação artística que eleva aquele conceito da racionalidade, do uso da razão na busca por respostas. E aí dessa racionalidade você tem uma série de desenvolvimentos intelectuais, desenvolvimentos científicos. Do século XVI ainda você vai ter teorias que vão desafiar, né, a igreja, principalmente no campo da astronomia, a teoria heliocêntrica, que vai se desenhando no século XVI e século XVII, e aí entra no século XVII, que é o século não só da astronomia, mas alguns chamam, né, de século das ciências, porque vários outros saberes, através do uso da razão, vão se consolidando de maneira científica, como nós conhecemos. Não é à toa que é neste século XVII que você tem o racionalismo cartesiano e, ao mesmo tempo, o empirismo, né, do Francis Bacon. E o pensamento empirista, muito baseado na ideia da indução, do método indutivo, que acaba se consolidando como método das ciências naturais. Então o iluminismo está vindo nessa esteira, né, de expansão de pensamento, de ideias, de descobertas, de saberes novos que estão se realizando, e agora chega no ponto que se entende que a razão é a grande luz que vai guiar a humanidade para os dias melhores, para o seu desenvolvimento, para o seu progresso. Então o iluminismo uma filosofia muito otimista. E tinha um otimismo, eita gente, eu tô, né? Tinha um otimismo, vou chamar assim, né? Um otimismo contextualmente explicável, né? Estava vindo dessa empolgação dos avanços da razão, e agora a ideia de que a razão explica não só o mundo natural, o cosmos, o mundo biológico, mas também pode explicar e dar respostas para as questões sociais, para os dilemas da sociedade, para os problemas sociais. Então, essa ideia da razão está muito baseada, né, nessa expectativa de progresso que as descobertas vinham trazendo na sociedade europeia. Então, no século XVIII, eu falei que era rapidinho, né? Desculpa. No século XVIII, a gente tem, então, o pensamento iluminista. Olha aqui alguns critérios dele, algumas premissas. Vou vir para cá, para o canto, isso, para você poder enxergar melhor aqui. Busca pelo conhecimento, razão, igualdade, isonomia jurídica, que é todos iguais perante a lei, né? Liberdade, fraternidade. Olha aí os lemas da Revolução Francesa aparecendo aí nesse prospecto iluminista. Antropocentrismo, né, que está centralizado no ser humano. Contrariedade ao absolutismo monárquico, o iluminismo como elaboração política, né? Ele faz críticas ao antigo regime, ao poder concentrado, ao autoritarismo da tradição, ao poder da igreja, aos privilégios da nobreza e do clero. Então você tem aí toda uma nova composição com esse apoio da burguesia. Não é à toa, né? A burguesia é o principal grupo que vai se alimentando e se retroalimenta dessas ideias
Desculpa, pessoal, deu uma trava aqui. E as ideias de que esses saberes vão transformar a sociedade, a política, a economia. Esse iluminismo, portanto, é a ideia de luz, a luz do conhecimento, a luz da verdade para guiar a sociedade. Deixa eu voltar para cá que eu estava melhor aqui. Pronto. Então você tem agora um painel que mostra um pouco desses pensadores do iluminismo e algumas ideias. Vamos ver se a gente consegue olhar aqui de maneira mais estendida. Bora, vou começar com você. Alguém me perguntou, professor, e o Voltaire? Voltaire vai bem, está aqui o pensamento voltairiano, né? Tratado sobre a tolerância. Na verdade, Voltaire foi um escritor muito prolífico, né? Escreveu muita coisa, mas esse é um dos mais conhecidos dentro dessa esteira do iluminismo por conta da ideia da defesa da liberdade de opinião, pensamento e expressão, que não está tão atacada como você pensa. Mas enfim, isso é uma conversa para outro momento. Então vamos olhar aqui. Defende a tolerância e a liberdade de pensamento, contra os preconceitos, o fanatismo e o dogmatismo. Então Voltaire, ele é muito conhecido nessa vertente iluminista pelas suas críticas muito mordazes à nobreza e ao clero, principalmente, na sociedade de privilégios, e a ideia de que a pessoa tem o direito de expressar o seu pensamento, não ser ameaçada por conta de dizer o que pensa. Gente, dizer o que pensa é expor ideias contraditórias, ideias diferentes, não é xingar ou ameaçar pessoas, tá bom? Então, a liberdade de opinião, de expressão, tem justamente o objetivo de garantir que você possa dizer o que você pensa sobre as coisas, né? Mas sempre o direito de falar, ele pressupõe o dever de respeitar quem ouve e sobre quem é falado. Você pode criticar qualquer ação de qualquer governo, qualquer decisão de qualquer juiz, qualquer proposta de qualquer legislador. Uma coisa é você discordar daquela ideia, outra coisa são os xingamentos, são as expressões de ameaça ou, como a gente vê muito hoje, né, as chamadas fake news, são as propagações de mentiras para tentar fazer com que a sua ideia prevaleça. Essa não é a melhor forma de gerar o debate democrático, tá bom? Então aqui está o Voltaire. Agora vamos ver aqui o Montesquieu, espírito das leis, né? As nações devem ser governadas por leis, e é dele a teoria da separação dos três poderes, quebrando aquele princípio absolutista monárquico. Ele defende que a separação dos poderes e a interdependência dos poderes é a melhor forma da sociedade ser gerida e funcionar. O Rousseau, autor da obra Contrato Social, é aquele que defende o homem como bom, né, no seu estado de natureza. O homem é essencialmente bom, a sociedade é que o corrompe, e que o governo deve estar submetido à soberania popular, à vontade geral, né? Então há um contrato sim, mas esse contrato não pressupõe que a sociedade abriu mão plenamente do seu direito. Pelo contrário, a sociedade concedeu ao governante o direito de exercer o poder, mas não a propriedade do poder. E se o governante não corresponder, a sociedade tem o direito de se manifestar contrário e de escolher um outro governante que possa trazer aquilo que é o bem social. Aqui você tem agora no campo da economia, sempre falado do Adam Smith, né, do pensamento liberal, com a obra A Riqueza das Nações, publicada no mesmo ano da independência dos Estados Unidos, 1776. Riqueza das Nações é a proposta do comércio livre, sem intervenção do Estado, os preços regulados pela ele chamava a mão invisível, né, a lei da oferta e da procura, invisible hand, e a livre concorrência. Lembrando que fazia muito sentido essas ideias, porque, via de regra, a economia era administrada com mão de ferro pelo Estado, né? Era uma das marcas do absolutismo, o mercantilismo, e a primeira coisa que você lembra com o mercantilismo é intervenção do Estado na economia. Por isso que você tem uma vertente liberal na economia, que o Adam Smith também representa, que é a liberdade de fazer o comércio sem a intervenção do Estado. Então, quando fala de liberalismo econômico, é uma crítica ao mercantilismo. O mercantilismo pratica a intervenção do Estado, portanto, o liberalismo smithiano defende a não intervenção do Estado na economia. A base de tudo isso, de novo, gente, né? A razão, um governo, ideias, pensamentos racionalmente elaborados, dentro daquele conceito, olha aqui como ela puxou bonitinho, né, do Montesquieu e do Rousseau, né, Montesquieu dos três poderes e Rousseau
da soberania popular. Então você tem a ideia de um governo constitucional, tá aqui, ó, onde o poder é dividido, aqui eu estou apontando, você está vendo, né? Onde o poder é dividido, divisão de poderes, e a soberania do povo ela é respeitada na escolha do governante por um tempo geralmente determinado, no nosso caso, 4 anos, né, para escolher os governantes locais, estaduais ou federais, federal, presidente. Então, aqui você tem esse arranjo do iluminismo com relação ao exercício da escolha dos governantes. Aqui desse lado nós temos a questão de uma sociedade sem privilégio de nascimento, que deve muito à ideia do Voltaire, desculpa, você está vendo aqui, ó, igualdade de todos perante a lei, ensino gratuito, que era uma defesa, né, dos iluministas, que a principal arma para lutar contra a ignorância era o saber, então todos deveriam ter esse direito ao ensino. E aqui do outro lado você tem a economia do liberalismo, que a gente comentou agora há pouco com o Adam Smith, ó. Liberdade econômica, lei de oferta e procura, o equilíbrio, né, das relações de demanda e de procura, e a livre concorrência, que são as bases da economia liberal, que você vê consolidada principalmente já no século XIX. E aqui, como precursor, o John Locke, a gente já comentou agora há pouco sobre ele, mas você está vendo aqui sendo comentado o Tratado sobre o Governo Civil. Todos os homens têm direitos naturais, direito à vida, à liberdade, mais uma vez, propriedade. E aí você tem que lembrar, inclusive, para talvez fechar o raciocínio, né, que é o John Locke que fala por primeiro que se os governantes não atendem a esses direitos, a sociedade tem o direito de rebelião, de se voltar contra o governante, depô-lo do poder e escolher outro governante que atenda melhor às suas necessidades. O outro detalhe curioso dessa discussão é que foi justamente essa ideia, um dos principais alimentos da Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos, em 1776. Né? A boa parte do discurso colonial era de que eles estavam praticando o que o John Locke havia ensinado, o direito de rebelião. Nós somos colônias, somos dominados pelo poder da coroa inglesa, mas esse governante não está atendendo bem às nossas demandas, então nós temos o direito de nos rebelar contra ele. Né? Quem diria que o pensamento lá do John Locke, quase um século depois, estaria alimentando o movimento de independência das 13 colônias, que se tornariam os 13 Estados Unidos da América. Só fazer referência aqui, gente, para a fonte, tá? Esta senhora aqui, ela tem no Instagram, ela tem um perfil, acho que ela tem um site também, Ensinar História. Então, para quem tem muita dificuldade ou gosta de coisas complementares, nossa, é um material formidável, tá? Então, não deixe de valorizar. Você que gosta, você que precisa muito saber mais de história, Ensinar História, da titia Joelza Esther Domingues, essa fofa que faz coisas tão legais de material, de conteúdo. Vamos agora avançando. Olha aqui de novo Voltaire, já falamos bem dele, então vamos só passar bem rapidinho. Liberdade de pensamento, déspotas esclarecidos, reis filósofos. Ele falava que o governo dos monarcas tinha que ter a influência dos pensadores, dos filósofos, daí a ideia do despotismo esclarecido, que é um pouco essa aplicação do pensamento voltairiano. Anticlericalismo, está vendo aqui a oposição, né, as figuras do clero, que eram os membros da igreja, os sacerdotes, muito cheios de autoridade, de influência, e muitas vezes totalmente descolados da sua função espiritual, daí ele ser muito combatente a figura do clero. Contra a intolerância, e aí você tem uma frase no final que, por favor, já estava dormindo, né? Sai dessa cama, menino, vai te sentar na tua cadeira e presta atenção. Essa frase não é do Voltaire. Não concordo com uma palavra do que dizes, mas defenderei até a morte seu direito de dizê-la. Isso aqui apareceu numa biografia do Voltaire, escrita acho que no início do século XX, e a autora colocou essa frase para tentar sintetizar o pensamento voltairiano. Então, sim, é um bom resumo do que o Voltaire dizia. Mas não, você não vai ler nenhum livro do Voltaire onde ele fala, dá licença, agora eu vou limpar minha garganta, que eu vou citar aquela minha frase que todo mundo me conhece por ela. Ele não tem. É igual, quer ver outra coisa? É igual aquela frase do Maquiavel. Os fins justificam os meios. Né? Se você for buscar na leitura do Príncipe essa frase, você vai achar nunca, porque ele nunca disse, é uma síntese do pensamento dele, tá? Então, você aí nos seus repertórios, cuidado, viu? Que se pega um fiscal um pouco mais atento, Voltaire não disse, né? Atribui-se ao Voltaire ou a síntese do pensamento voltairiano, não concordo? Então, faça alusão de maneira correta, beleza? Obrigado, titio. Aqui é o Voltaire.
bem aqui para você, só para você, né, olhar, porque os olhares expressam muito das pessoas, né? Tá vendo aí? Esse olhar conquistador, esse olhar de um homem, né, tal, caliente. Este é o Voltaire da nossa vida. Obrigado, Voltaire, você é lindo. Vamos passando agora, e aqui nós temos este moço, é o Rousseau, né? Rousseau, tá aqui o nome dele. Rousseau afirma que o ser humano é naturalmente bom. Vamos recapitular o que já foi falado lá em cima. Entretanto, o Estado termina quando, por algum motivo particular, o indivíduo cerca um pedaço de terra e o classifica como seu. O estado de bondade do ser humano, tá? Ele falava isso aqui, ó. O surgimento da propriedade privada é o motor gerador de desigualdades e violência. Surge o estado da sociedade onde os possuidores, aqueles que detêm a posse de algo, lutam contra aqueles que não possuem bens. Ele falava assim, né? Se no dia em que alguém disse, a terra era de todo mundo, aí chegou no belo dia, alguém cercou um pedaço e disse, isso é meu. Aí o que o pessoal disse? Ah, beleza, você tem desculpa, cara, deixa eu vir mais pra cá. Se nesse dia a turma tivesse dado um sambalelê nesse cara, né? Tivesse dado um babau nele, aí o mundo ia ser melhor. Ele fala quantas situações, quantas guerras, quanta violência não foi feita em nome desse princípio, que é o princípio da propriedade privada. Então, nesse ponto, gente, o Rousseau é muito curioso. Ele é uma figura que todo mundo quer, sabe, puxar para sua selfie. E, inclusive, os socialistas. Para muitos, ele é o precursor do socialismo por conta dessas ideias que realmente até faziam essa crítica à burguesia, né? A crítica de que a propriedade privada é um gerador de grandes males na sociedade. E sim, ele defendeu realmente essa ideia de que o estado inicial de coletividade era o estado também da igualdade social entre os homens. Até que alguém se apropriou do que era coletivo e começou a gerar esse princípio da propriedade privada, que é o causador, o gerador de inúmeros males na sociedade. Pela extinção dessa insegurança, o contrato social faz com que os indivíduos abandonem o estado de natureza e assumam a liberdade civil. Vivam sob o controle de um Estado que deve realizar estritamente a vontade geral. Então, a ideia, mais uma vez, de um Estado que garanta o mínimo de paz, de condição de existência, né? Mas esse Estado nunca é autoritário e absolutista. Pelo contrário, ele repousa na concessão de poder que foi feita pelo povo. E é do povo esse poder que emana, né? Lembra aí, todo poder emana do povo? Pois é, né? Então, poder do povo, pelo povo, para o povo, a gente fala isso muito quando diz democracia, isso já é uma reverberação do conceito russoniano da questão do Estado. Rousseau se preocupa em desenvolver o caráter e o senso moral, para que as pessoas possam aprender a praticar o autodomínio e a permanecer virtuosas, mesmo em uma sociedade não natural e imperfeita em que terão que viver. Daí ele atribui muita importância à educação nos primeiros anos da vida humana, a educação na infância, né? Então ele fala que se você, desde cedo, trouxer na educação esses valores do bem comum, da soberania popular, da coletividade, do interesse do povo, a tendência da sociedade era crescer, desenvolver uma consciência mais justa, mais igualitária. Então, ele fazia aquela metáfora da infância como jardins, né, que as flores da infância estão cultivando as árvores grandes do futuro, os homens adultos. Aliás, é por isso que o nosso sistema educacional começa com o jardim da infância, né? São ali os piquititinhos, as florezinhas que logo se tornarão, olha aí você, né? Essa árvore robusta, forte, bem estruturada, bem enraizada, com os valores mais corretos para a vida social. Não é você? Bateu aí o gabarito, né? Obrigado, Rousseau. Está aqui ele, esse moço aqui, cheio de cores e sabores para você poder degustar. Vamos embora para uma continuidade aqui do pensamento do Rousseau. Segundo Rousseau, o Estado convencional resulta da vontade geral. Tá vendo aí? Vontade geral, não é a vontade de um, vontade geral, que é uma soma da vontade manifestada pela maioria dos indivíduos. Então essa coisa da democracia, a maioria decide, é bem russoniana. Você está vendo que a democracia como princípio, ela surge na Grécia, né? Você sabe, já lembra lá, Grécia, período clássico, Atenas, democracia, Péricles, Clístenes e tal. Mas a nossa democracia moderna, ela tem muito mais dessa referência iluminista, russoniana. A nação, o povo organizado, é superior ao rei. Né? Lembra que nesse período você tem toda uma discussão contra o absolutismo. Então é claro que eles estão pensando novas possibilidades diante daquela situação que está estabelecida, que são dos governos absolutistas. A nação é superior ao rei, não há direito divino da coroa, mas sim direito legal decorrente da soberania popular.
Comentário aqui é óbvio, né, gente? Porque a principal teoria que fundamentava o poder dos monarcas no absolutismo era a teoria do direito divino dos reis, do senhor Jacques Bossuet, ali um pouco reforçada também pelo Jean Bodin, da soberania não compartilhada. Basicamente, o Jacques Bossuet falava que o poder emana de Deus, né, que o governante governa pela vontade de Deus, então só precisa prestar contas a Deus de quem recebe o poder. Daí o bordão iluminista aproveita essa ideia de emanar e dizer, não, o poder emana do povo, não emana de Deus, porque o discurso da teoria do direito divino era esse, do poder que tem origem divina. A soberania popular é ilimitada, ilimitável, total e incontrastável, né? Então, cabe à sociedade organizada e à maioria de uma escolha, a partir de uma escolha democrática e respeitada, estabelecer os princípios legais. O governo é instituído para promover o bem comum, né? Então, o governo não é algo que simplesmente o atendimento dos caprichos do governante, mas na verdade o governante deveria ser o primeiro servo, né? O primeiro servo da sociedade, buscando o bem comum. Isso é suportável enquanto justo, ou seja, você só precisa suportar um governo se ele está associado aos princípios da lei e da justiça como foi estabelecido. Não correspondendo ele, o governo, com os anseios populares que determinaram a sua organização, o povo tem o direito de substituí-lo refazendo o contrato. Dessa forma, Rousseau sustenta assim o direito de revolução, que já era, de novo, uma premissa do John Locke e que, de uma certa forma, continua até hoje nos regimes democráticos, né? Se você tem um governo que é avaliado como um governo que atende às demandas populares de maneira razoável, a tendência desse governo é dele ser restabelecido, ou se permite a reeleição, ou se aquele governo que sai deixa um outro candidato que vai receber esse voto de confiança da população eleitoral, né, da população de eleitores. Então essa ideia ainda permanece hoje, mas o Rousseau tinha mais em foco mesmo realmente a ideia de uma mobilização revolucionária do governo, aquela coisa do John Locke, direito de rebelião, o governo não atendendo às demandas populares, ter-se o direito de depô-lo. E aqui você tem o governo, é uma das instituições que compõe o Estado e gerencia as demais, né? Então, vem aqui, gente, ó, o governo é uma das instituições que compõe o Estado. Então, o Estado ele tem vários elementos de composição e o governo é um dos aspectos do Estado e gerencia as demais. E aí você tem aqui aquela discussão de formas de Estado, sistemas de Estado e algumas definições, né, de democracia. Beleza. Então, bora por aqui, ó. Forma de Estado. Aliás, formas de governo, desculpa. Formas de governo. Monarquia, poder centralizado. Um chefe de Estado vitalício hereditário, como era comum nos regimes absolutistas. Ainda é comum até hoje. Você viu agora aí na Inglaterra, a nossa monarquia mais conhecida tradicionalmente, você viu a morte da rainha e a ascensão do seu herdeiro ao trono. Rei morto, rei posto, né? Assim que se fala? Pois é. E a república, poder distribuído. O chefe de Estado é eleito de maneira temporária. Ele é escolhido para um cargo que tem temporalidade, tem princípio e fim. Começa, no nosso caso aqui, 4 anos. Depois de 4 anos, a legislação nossa permite mais um mandato de 4 anos e fim. Então, você tem essa rotatividade do poder e na República, né, esse cargo que é ocupado, ele tem um tempo limite de execução, de ser ocupado. Oligarquia, um grupo exerce o poder. Tirania ou ditadura, um autoritarismo, não há liberdade. E a democracia, o povo detém o poder, governa e é soberano. Eu vou já lhe dar uma dica de como você pode pensar isso sem embaralhar muito, tá? Aqui você tem os conceitos, mas a gente vai já arrematar essa conversa. Sistema. Então, quais são tem forma de governo e sistema de governo. Qual é o sistema de governo? Geralmente são esses dois. Ou parlamentarismo, você tem o executivo e o legislativo próximos, e o legislativo governa. Porque você tem a figura do primeiro-ministro que é eleito pelo parlamento. Por exemplo, agora o primeiro-ministro da Inglaterra é alguém que eu não sei quem é, eu lembro do Boris Johnson, é o último que está na minha cabeça, né? Mas você tinha a rainha da Inglaterra e tinha o Boris Johnson, o primeiro-ministro, a rainha representando o Estado e o Boris Johnson
o Boris Johnson, chefe de governo, né, administrando ali o Estado. E ele, como sai do parlamento, fala que o parlamento governa, porque o parlamento escolhe e fiscaliza e pode até depor o primeiro-ministro. Presidencialismo. Executivo e legislativo estão separados. O executivo governa. Então você tem a esfera de poder executiva bem marcada, que é a administração do Estado, o legislativo, que é a composição das leis e a fiscalização das ações do governante, como nós temos aqui no Brasil. Tá? Então, sistemas, forma de governo, monarquia ou república, sistema de governo, parlamentarismo ou presidencialismo. E aqui você tem tipos de democracia. Vamos abrir aqui, ó. Democracia, por definição, né? A palavra vem do grego, demos é povo, kratos é poder, o povo no poder. Na verdade, assim, bem exata, demos era o distrito em que aquele que é cidadão em Atenas ia se inscrever como se fosse uma zona eleitoral. E ali, registrado, ele tinha, portanto, os plenos poderes para exercer, né, os seus direitos. Daí falar que é povo, porque em Atenas, esse povo, o cidadão, lembra que tem aquela característica do cidadão ateniense? O homem adulto, nascido em Atenas, que é livre, né? Então mulher, estrangeiro, menor, escravo, não são cidadãos. Então, pessoa, mas toda vez que você lê no livro de história, fala assim, a democracia ateniense abrangia mais ou menos 10% da população. Pessoal, mas está certo dizer que é democrático com tão pouca gente participando? Está. Porque democracia é um governo no qual o cidadão tem os seus plenos direitos reconhecidos. E lá você tem isso acontecendo. A questão não é ser democrático ou não, a questão é quem é o cidadão em Atenas, né? Que ali sim você tem um conceito muito restrito ainda de cidadania. E os cidadãos ali tomam as decisões, esse é o conceito primordial de democracia. Aí você tem democracia direta, era o caso ateniense que eu acabei de comentar. Por que é direta? Porque o cidadão vai lá na praça, chamava ágora, né? Ia na ágora, debatia os temas do dia, discutia e o cidadão votava, sou contra, sou a favor. E os votos eram computados e o que era decidido pelos cidadãos era aplicado ali pelos agentes da administração, os estrategos. Então, você tem a democracia direta. Hoje não, hoje ela é representativa ou indireta. Você vai lá na Câmara dos Vereadores? Não, quem vai é o vereador que você votou e escolheu, ou que a maioria votou e escolheu. Então, hoje é indireta ou representativa. Na Grécia era direta, tá? Gente, mais uma curiosidade dizendo, se você quiser saber, acabei de falar que lá na democracia grega, os cidadãos se reuniam na ágora, que é a praça, né? E todos eles, claro, tinham direito de expor ali a sua opinião sobre o assunto debatido. É dessa coisa de falar na praça que vem a nossa palavra isegoria, né? Que é a igualdade de expressão. Todo mundo tem o direito a se expressar, né? Que vem desse conceito grego de falar, de todo cidadão ter o mesmo direito de se pronunciar lá na praça, na discussão, o debate do dia, tá? Democracia indireta ou representativa é a nossa, que eu já comentei agora, né? Os cidadãos escolhem seus representantes. Aí tem uma coisa aqui chamada semidireta, né? Representantes, executivo e legislativo, plebiscito, consulta popular, referendo, consulta popular após a lei, ação popular, questionar atos do poder público. Por que é chamada de semidireta? Porque apesar de você escolher seus representantes do executivo e do legislativo, você tem esses outros mecanismos em que a vontade popular, o pensamento popular pode ser consultado ou pode ser levado em conta para a elaboração de leis. Então, plebiscito, referendo, ação popular são maneiras de atuar mais diretamente do que simplesmente com a escolha dos representantes. Ele fala que ela é semi-direta, né? Porque a nossa Constituição prevê alguns dessas possibilidades de participação política, e não somente a questão a escolha dos representantes. Falei para vocês que ia tentar explicar essa situação do forma e sistema de governo. Gente, pensa no seguinte, primeiro assim, pensa que Estado e governo não são a mesma coisa. Estado é a máquina territorial sobre a qual uma certa administração faz com que ela funcione. Então, pensa no Brasil, quando fala Estado brasileiro, o que vem na sua cabeça? Vem um mapa.
de um território que é limitado pelas suas fronteiras, e dentro desse território uma população que vive sob a administração de vários órgãos, e esses órgãos comandados pelo governo, né? Então, Estado envolve território, fronteiras, população, lei geral comum e soberania, né? Ou seja, esse território, essa fronteira, esse espaço, ele é reconhecido como Estado pelos outros, né? Ninguém vem aqui, não, o Brasil não é Estado, vamos invadir, não existe isso. A Ucrânia, né? A Ucrânia não é Estado, é o seu quê, vamos invadir, não, senão o senhor está errado. Então, o Estado envolve essa ideia de território, fronteira, população, administração a partir dos vários órgãos, várias instituições, várias secretarias, vários ministérios que são movimentados para conduzir os desejos da população que vive dentro desse Estado, um Estado nacional, beleza? Então, o governo é um dos órgãos do Estado, talvez o mais importante, porque é justamente o órgão que faz o Estado se movimentar. E aí o Estado vai se movimentar para certa direção em que aquele governo tem como projeto, como proposta. Pensa assim, o Estado, ele é um órgão mais, uma entidade mais indistinta, ele é um carro. O Estado é um carro, um automóvel. Ele tem ali vários componentes, várias peças que o compõem, elas estão interconectadas, ele precisa de uma série de situações, de coisas para funcionar. Mas é o motorista que vai sentar e vai ligar o carro e vai direcionar. Então, o governo é esse motorista. Então, você tem... Pensa aqui no Amazonas. Por que fala governo do Estado do Amazonas? Porque o Estado, território, a Federação Amazonas, mantém as suas características de território, fronteira, população, tarará. E aí, a cada 4 anos, a população elege um condutor para esse Estado, um motorista. Entende? Então, o Estado é a entidade que abriga a população a partir do território reconhecido, fronteira, leis, administração, órgão de administração, justiça, etc, etc. E o governo é o grupo que vai comandar o Estado por um tempo determinado. A nossa legislação estabelece 4 em 4 anos. Por isso que você ouve um bordão que é assim, os governos passam, o Estado fica. Porque o Estado é essa entidade estabelecida dessa maneira, território, população, fronteira, instituições. O governo é aquele grupo eleito por um mandato temporário para comandar o Estado. Então, assim, falando de forma de governo, pensa que o Brasil, pensa assim, que o Brasil, a Federação Brasileira, né, ela é uma república presidencialista. Brasil é uma república presidencialista. Ora, se ela é república, a nossa forma de governo é republicana. Vem daquela tradição romana de que a administração da sociedade é uma coisa pública, pertence à própria sociedade, ela escolhe os governantes. Então, a nossa forma de governo é uma república. A outra mais comum seria o quê? A monarquia. Então, já teve um período que o Brasil foi monárquico. Já teve uma consulta se o Brasil queria ser novamente uma monarquia, ocorreu em 1993. Foi previsto pela Constituição de 88, aconteceu, e a população disse não para a monarquia, disse sim para a continuidade da república. Então você tem Brasil, uma república, então forma de governo, né? Brasil, república presidencialista, forma de governo, república, ou pode ser monarquia. Presidencialista, sistema de governo. Pode ter, professor, uma república parlamentarista? Pode. Você pode ter o presidente como chefe de Estado e o parlamento como chefe de governo. Assim como você tem uma monarquia parlamentarista, né? Então, o nosso sistema é um sistema republicano, nosso não é parlamentarista, é presidencialista, né? É presidencialista. O chefe do executivo é o presidente da república. No presidencialismo, o presidente, ele é o chefe de Estado e de governo, ele aglutina as duas funções. No parlamentarismo, a gente teria o presidente da república como chefe somente de Estado e o parlamento como chefe de governo. Se você não sabe, ou você sabe, mas não lembra, isso já aconteceu no Brasil, nos anos 60, com a renúncia do Jânio Quadros, para o Jango poder assumir a presidência, houve um arranjo do legislativo ali
para evitar uma situação mais catastrófica, e o arranjo foi de que o Brasil aderia ao modelo parlamentarista porque assim o Jango podia assumir a presidência, mas assumia com poderes esvaziados, porque no parlamentarismo quem executa a administração do Estado é o primeiro-ministro eleito pelo parlamento. Se você não souber, Tancredo Neves foi nomeado pelo parlamento para esse período aí no turbulento da história do Brasil no início dos anos 60. Então, forma e sistema de governo. Forma, monarquia ou república. Sistema, presidencialismo ou parlamentarismo. De novo, né? Pensa no Brasil, é uma república presidencialista. República, forma de governo, podia ser monarquia. República presidencialista, sistema de governo, podia ser parlamentarismo. E, de novo, diferença de Estado e governo, né? O Estado é o território com a fronteira delimitada, reconhecida essa soberania, uma população que ocupa, que tem os direitos constitucionais reconhecidos e uma série de instituições para garantir a boa existência dessa sociedade, né? E o governo é o grupo que é escolhido por período estabelecido temporário para comandar, para conduzir o Estado. Então, naquela metáfora que eu fiz, naquela alegoria, não sei se ficou boa, o Estado é o carro, que está ali sempre, né? E o governo é o motorista. A gente escolhe um motorista de 4 em 4 anos. Passou o período, tem eleição, vem um novo motorista. O carro é o mesmo, o Estado. Gente, achei que ia ser mais rápido, mas nem foi. Mas eu espero que isso tenha sido bom para você, que você tenha conseguido lembrar alguns conceitos e que isso seja algo que lhe favoreça na hora de você estudar, de fazer as suas avaliações, que dê tudo muito certo, tá bom? Agradeço a sua paciência de me ouvir. Não sei se você me ouviu, mas deixe aí o seu muito obrigado. Deixe o seu muito obrigado para a professora Laura, que se dispôs a fazer esse material e nos brindar com ele. Acesse o material, você tem acesso a ele, para você poder lê-lo outras vezes e que tudo isso resulte aí num bom preparo para você dar mais um passo em obter aquilo que você quer, beleza? Obrigado, queridos, até a próxima, valeu, bom dia a todos.